No resto do mundo, a área se denomina saúde pública. Aqui, a partir do movimento sanitário, ela se convencionou chamar saúde coletiva, porque o sentido do termo saúde pública é o de serviços proporcionados pelo Estado. Já a ideia de saúde coletiva reúne o papel do Estado, da sociedade civil, da coletividade e do indivíduo no território, com sua cultura e com sua sabedoria, todos com direitos e responsabilidades universais. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Década de 90. O Brasil respirava os primeiros ares da democracia e a produção acadêmica, o movimento social pela saúde nas ruas e a produção intelectual sobre a saúde nos institutos e universidades estavam engajados na construção do SUS, que nasceu da Constituição Cidadã de 1988. Era uma época em que a gente estava voltando à democracia. Tem, inclusive, um artigo que eu não acho mais, de um pesquisador de São Paulo, que ele fala do nascimento das associações acadêmicas, como a Abrasco, nesse final de ditadura, como o renascimento das respostas que a sociedade estava dando para o período de trevas que a gente viveu. E no caso, aí a Abrasco respondeu a isso totalmente. Teve uma participação fundamental na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Depois teve uma representação também fundamental na construção do SUS. E aí a revista, ela responde a isso articulando toda a sua produção com a evolução do SUS. Foi nesse ambiente misto de SUS como movimento social e da produção acadêmica que o apoiava nas mais diferentes formas que foi pensada a revista Ciência e Saúde Coletiva, como um veículo de divulgação científica da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Na época, eu não queria eu não queria ser uma editora mesmo, porque eu não tinha formação para editora. Eu tinha pensado num aluno meu que tinha sido orientando meu e de um outro professor, nós tínhamos sido 2 orientadores dele. Eu falei, essa pessoa será o melhor editor. Aí a diretoria achou que não, que precisava de uma pessoa conhecida, reconhecida de nome e que tivesse poder de convocação. Porque não adiantava uma pessoa muito brilhante, mas que não fosse conhecida, que não tivesse esse traquejo que eu já estava tendo de gestão, de avaliação, de representação na Fiocruz e etc. Né? Então foi assim. Botaram um guiso no meu pescoço e eu comecei do jeito que pude, convidando pessoas. A responsabilidade estava comigo, mas
Nada foi feito sozinho. Tinha um grupo coeso, inclusive de conselho editorial, que deu muita força desde o início. Era uma iniciativa pioneira e inovativa, né, no sentido de dar visibilidade à produção científica brasileira na área de saúde coletiva, que crescia e precisava realmente de um instrumento que desse conta disso. A Fiocruz e a Abrasco, elas têm uma relação, eu diria, quase simbiótica, porque as duas instituições tiveram esse papel central na construção e consolidação do SUS e da saúde coletiva, mas também, especialmente no caso da Fiocruz, ela contribuiu fortemente, não só com a sua produção acadêmica, como provedor também de artigos, né? Mas enquanto instituição. Eu digo que a revista nasceu pequena e feia. Pequena porque nasceu com poucos artigos e feia porque ela foi feita na cozinha da Abrasco. Lógico que você fica preocupado, será que a comunidade vai responder? Porque normalmente em algumas áreas da saúde coletiva, os pesquisadores mais notáveis gostam de publicar em periódicos internacionais com grande impacto. Eu temia muito que não chegasse a esse tal de reconhecimento. E nós criamos um conselho editorial, o primeiro conselho editorial que está lá. No começo, tudo era manual. Textos datilografados, revisões por telefone, capas simples. Mas a ideia era grande, criar um espaço científico que unisse saber e ação. Será que, naquele momento, a comunidade iria responder satisfatoriamente a esse processo? Veja, eu acho que a comunidade respondeu satisfatoriamente, mas eu acho que teve um dado que, de certa forma, minimizou essa preocupação. É a sensação que eu tenho que com a iniciativa da Cecília Minaio de criar números temáticos, isto criou realmente, aumentou a credibilidade da revista, de realmente abordar números temáticos que não eram números temáticos ao acaso, eram números temáticos que estavam procurando explorar os problemas prioritários da saúde brasileira. Desde a primeira edição, a revista escolheu ser temática. Não se publica por volume ou por pressa. Publica-se por urgência de sentido. Um tema por edição, vários olhares sobre o mesmo assunto. Nós queríamos uma revista que abrangesse toda a área de conhecimento da saúde no que tangesse a saúde pública e a saúde coletiva. Porque a maioria das revistas existentes ou eram só de ciências sociais ou eram só de epidemiologia. Então, na nossa área, todo mundo do campo das ciências da saúde tem lugar. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, educador físico e por aí vai. Então, a Ciência e Saúde Coletiva, eu considero como uma das revistas fundantes no Brasil no campo da saúde coletiva e que foi, de alguma forma, muito inovadora ao abraçar esses temas. Mas ela é uma revista com um olhar muito generoso e ampliado, vamos dizer assim, para a saúde coletiva. E isso faz ela ser o que ela é hoje, com todo o seu diferencial e com todo o seu valor. Você não tem nada semelhante, não? A cada edição, um tema. A cada tema, um compromisso com a realidade. Mas o que fazemos aqui, entre artigos e revisões, não termina no papel. O conhecimento que reunimos não vive em prateleiras. Ele desce para o asfalto, entre hospitais, em postos de saúde, em comunidades, em políticas públicas. Chegamos onde é preciso.
A primeira vez que eu conheci a revista de saúde e ciência coletiva era um ano que eu trabalhava numa urgência e emergência de um hospital de referência no estado de Goiás, onde que a gente atuava muito com violências e causas externas na assistência. E aí, na época, a gente começou a fazer um grupo de discussão dentro do hospital, e aí o grupo de discussão desse hospital, ele utilizava a revista como uma referência para os nossos estudos. Essa foi a primeira vez que eu tive um contato com a revista. Eu conheci a revista como aluno, estudante da área de saúde coletiva, acho que durante a residência, e é uma das fontes que sempre foram referência, no campo da saúde coletiva. Eu sou da comunidade de saúde coletiva e conheço sua revista desde sua fundação. Então, eu acho que foi um conceito editorial bastante interessante desde o seu início, sob a liderança da Cecília, e que hoje a revista é uma das revistas importantes do campo da saúde coletiva brasileira. Foi uma grande honra para mim e muito interessante para meu crescimento dentro da profissão, trabalhando no início da revista, nos primeiros 8 anos, traduzindo para o inglês os editoriais, que eu acho que expressam assim, a direção, a linha da revista, e para mim foi muito importante. Assim. Todos os elogios cabem à professora Cecília Minaio, que lançou a revista e até hoje é editora. Então, agradeço a ela como tendo sido minha ex-professora e que tenha me chamado para ajudar na revista também. Olha, eu conheço desde o lançamento, A gente foi, se eu não me engano, o primeiro número é 96, E a essa altura eu estava fazendo meu doutorado e conhecia basicamente 2 revistas da área que existiam, Caderno de Saúde Pública e Revista de Saúde Pública. E a Ciência e Saúde Coletiva, ela tem uma história um pouco diferente de outras revistas, porque ela é uma revista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Uma revista da Abrasco, a primeira revista da Abrasco. Então ela carrega, digamos assim, nessa sua origem também essa vertente, de, digamos assim, ser uma revista que busca representar também a saúde coletiva como um todo. Então, o meu primeiro contato foi utilizar alguns artigos da revista como material didático, sobretudo aqueles artigos que traziam, digamos assim, uma abordagem mais ampla, teórica sobre os grandes temas da saúde coletiva, trazendo como material didático. A vantagem de termos, portanto, revistas em português era muito importante porque facilitava, sobretudo para os alunos da graduação. A minha história com a revista é uma história relativamente longa. Eu comecei o meu doutorado em saúde pública em 1991. Então foi o meu primeiro contato com a revista. Contato como autor, fazendo artigos, encaminhando artigos para ser publicado. Então, percebi que a revista ela tinha um diferencial, na medida que ela procurava trazer um debate mais plural, um debate que abrangesse diferentes perspectivas sobre a saúde coletiva. Então, de início, logo me encantou, na medida que eu conseguia ter a minha produção com uma maior visibilidade dentro do campo da saúde coletiva. Eu conheci a revista Ciência e Saúde Coletiva como leitor, na época que eu comecei a minha carreira de pesquisador. Depois, eu conheci a revista como autor, mandando trabalho para publicar nela. E depois, em 2009, eu fui convidado para ser editor assistente. Depois eu fui editor associado. Em 2019, eu fui convidado pelo professor Romeu para ser editor-chefe. Por trás de cada edição existe uma constelação de pesquisadores. Gente que dedica sua vida ao conhecimento e à transformação social. Tem revisor no Amazonas, editora no interior de Minas, autores em Moçambique, Portugal, Estados Unidos, Argentina e outros inúmeros países. Primeiro, esse coletivo acadêmico e intelectual. Ele é fundamental para qualquer revista e para nós também. Quando eu falei do conselho editorial, que tem mais de 50 pessoas, nós devemos ter mais de 1000 consultores ad hoc de todo o país. Porque chega um tema, às vezes você não tem alguém no conselho editorial que conheça aquele tema. Então a gente procura e as pessoas aceitam. O coletivo também aqui
é dos que produzem, porque, na verdade, não existiria a revista sem o autor. Ele é a peça fundamental. As revistas, em geral, elas têm, na minha opinião, 3 tempos. O primeiro tempo é o tempo de afirmação de um projeto. É quando a revista inicia e os autores apostam na revista e encaminham seus artigos para publicação. E a revista, nesse primeiro momento, administra uma certa escassez de artigos. Tem um segundo momento onde a revista já se afirma, ela já tem capacidade, digamos assim, de atrair interesse de vários autores, vários grupos de pesquisa, e aí passam a considerar a revista como uma alternativa, que não necessariamente ainda é a alternativa principal. Mas o momento que a revista está agora é um momento onde a revista se consolida como uma das revistas mais importantes da saúde coletiva no Brasil. Talvez até a mais importante nesse momento, a partir de 2019, quando ela adquire essa classificação como A1, e aí ela passa a ser uma das principais alternativas de publicação, não só dos autores brasileiros, mas principalmente dos autores brasileiros. E aí a revista passa a vivenciar um outro tipo de desafio, que é administrar o excesso de oferta. Nós estamos no meio do ano, nós já temos mais de 1.500 artigos recebidos, o que não quer dizer aceitos. Certamente, quando a gente chegar no final do ano, a gente vai ter mais de 3.000. O que mais me emociona atualmente é ver os pares que a gente tem, a quantidade de pessoas que dão pareceres para esses artigos, que são esses revisores que mantêm a qualidade, né, do que está sendo publicado, e as pessoas fazem isso de graça. Ao longo da minha carreira, eu fui deixando diferentes funções. Me aposentei na UERJ primeiro, depois me aposentei na Fiocruz como pesquisador, mas eu continuei na revista, né? Eu continuo na revista por alguns aspectos. Primeiro é a questão do prazer, né? É um trabalho não remunerado, né? Os editores, nenhum deles, né, tem remuneração, mas tem toda uma motivação, né? Não só pela questão da produção da revista, também por conta da equipe, né? É uma equipe engajada, é uma equipe que faz a diferença, né? Uma equipe que não só presta um serviço, mas também consegue transformar o serviço como projeto de vida, né? Essa equipe que está é meu xodó. E as meninas que estão na revista são todas mulheres. Elas são maravilhosas, cada uma fazendo a sua parte e ajudando e impulsionando a revista. O aprendizado que você ganha, por exemplo, quando você passa a triar artigos, você ganha um grande conhecimento da área da saúde coletiva, porque você passa a ler trabalhos que vêm de todos os cantos do Brasil. Então você ganha assim, um grande conhecimento da área. Não dá para pensar a minha vida sem a revista. A revista me ensinou muita coisa. É uma revista que ela é viva, que você consegue até ver ela caminhando assim com você, sabe? Então eu diria que, como todos nós do campo da saúde coletiva, é uma relação, eu diria, quase de co-formação, né? E a gente foi formado por essa produção e por essa riqueza, né, que a Brasco, especialmente a revista, nos trouxe, né? E ao mesmo tempo, cada um na sua perspectiva, no seu local, pôde ser um dos apoiadores, as pessoas que deram sustentação à Brasco e à revista de Ciência e Saúde Coletiva. E isso é uma coisa muito legal, é como se fosse assim um grande grupo trabalhando pela ciência brasileira, né, para aquela revista, para que a gente consiga manter a qualidade, né, desses artigos. Se você não consegue trazer a partir de um movimento tão intenso de produção política e acadêmica como foi esse movimento da saúde coletiva, mas não consegue
tornar esse processo formatado, tornar esse processo acessível, né, para que ele possa ser divulgado e possa servir de referência para os debates mais amplos, né, essa tarefa fica inconclusa, né? Nós estamos muito orgulhosos de ter uma revista não só com essa longevidade, mas com essa qualidade e com essa regularidade que a Ciência e Saúde Coletiva possui, porque ela não só fala para a comunidade, mas ela fala para a sociedade em geral e ela passa a ser uma referência também para um sentido de construção de cidadania. Ela é uma das revistas mais importantes da saúde pública brasileira. Ela foi construída aí por um conjunto de pessoas que há 30 anos ajudou a construir essa revista, que no começo foi muito difícil. Então não é fácil você começar uma revista científica no Brasil com toda a dificuldade que a gente tem de financiamento. Nós tivemos momentos muito críticos, né, onde a manutenção da revista estava em risco, né? E aí sempre essa figura central, fundamental, né, da Cecília Minaio, né? Na verdade, ela representa, eu diria, quase uma grande parte do sucesso da revista da Ciência e Saúde Coletiva. E eu, como gestor da Fiocruz, então, pude acompanhar e perceber o drama que era e o momento de crise que poderia representar a interrupção, né, dessa linha de produção da revista. E a Cecília me procurou, e eu diria nem precisaria ter me procurado nesse sentido, e eu pude, então, naquele momento, encontrar recursos, né, e apoiar a sustentação da revista. E eu tive a felicidade de poder estar no lugar certo, na hora certa. Uma colaboração que eu acho que ela é fundamental, seria ingratidão minha não reconhecer, que é a participação do Neilson, que isso para nós, assim, foi um achado, e tudo isso 0800, né? Porque é assim que eu trabalho há 30 anos, 0800. A dedicação dela é inimaginável. Inimaginável. Só quem convive com ela que vê. Um editor americano que virou meu amigo do peito. Ele ficou encantado com a revista, impressionado da gente publicar num temático, que ele falou que eles tentavam e não conseguiam. E ele falou, claro, eu pedi, a única coisa que eu te peço é mandar para o diretor do Medline uma carta, falando isso que você está falando comigo. Ele mandou a carta, e aí veio a aprovação. Ter publicado no Medline para o pessoal da saúde já é muito forte. 2 anos depois, eu preenchi o formulário da Web of Science, que aí é já o top, né? E recebi positivo. A revista, que começou com manuscritos datilografados, hoje tem mais de 1 milhão de acessos por ano. Ela também se adaptou aos novos tempos. Digitalizou seus processos, ampliou o acesso, ganhou o mundo e inclui-se no movimento da ciência aberta. Com apenas alguns cliques, o conhecimento chega onde é preciso. Hoje, temos mais de 360 artigos publicados por ano. Atingimos centenas de milhares de acessos mensais. Somos referência na América Latina e estamos nas principais bases internacionais de indexação. Primeiro que a revista ela chegou a um patamar de reconhecimento científico, né, dos índices de citação, né, invejável. E, ao mesmo tempo, ela atrai, não só do ponto de vista da sua divulgação, mas da própria participação de autores, né, de todo o campo da América Latina, produção que vem da área anglo-saxônica, o que é um feito, né? Então isso tornou a revista atrativa não só para autores brasileiros, mas também para autores
fora do Brasil. E outra característica é que a publicação bi ou trilingue, né? Que é outra característica que a revista adotou, de publicar artigos em 2 ou 3 línguas. Então, eu acho que isso é importante na ciência de saúde coletiva, esse crescimento e essa possibilidade de se internacionalizar. Tem muita gente de fora como revisor, e muita gente de fora publicando, e muita gente do mundo inteiro acessando a revista. Isso demonstra o crescimento, está sendo indexada assim, nos principais índices de revistas científicas. Então, demonstra o conhecimento, o crescimento e como é importante para a classe dos profissionais de saúde pública e o povo brasileiro como em geral. Nós hoje estamos em 24 bases de dados no mundo. Hoje nós estamos no Cielo, no PubMed, no Google Scholar, na Web of Science, na Scopus e várias outras. E eu diria que ela se tornou uma referência mundial, né? Hoje, 30 anos depois, a revista continua sendo feita por quem está nas universidades, nas pontas do SUS, nos institutos de pesquisa. Pela Fiocruz, que abriga e sustenta o projeto com excelência, pela Abrasco, que dá sentido e direção política ao nosso campo. Esse trabalho coletivo foi e é reconhecido. Ganhamos prêmios, ocupamos o topo das avaliações da CAPES e fomos premiados pela Clarivate. Por trás de cada clique, cada acesso, cada artigo traduzido, existe um esforço muitas vezes invisível, mas essencial. Uma equipe que atravessou 3 décadas, transformações tecnológicas, prazos apertados e uma pandemia. Pessoas que acreditam no conhecimento como bem público. A revista Ciência e Saúde Coletiva não é coletiva à toa. Eu vi muito o crescimento da revista e vi muito o esforço da equipe nesse crescimento, de alcançando os indicadores, por exemplo, bibliométricos que são exigidos para a revista hoje estar entre as melhores da área. A gente foi um pouco torcendo junto com a equipe da revista e em conquistas que ela foi adquirindo nesse período. E hoje a revista é uma referência na nossa área. Tudo isso não seria possível fazer sozinho, porque tem uma retaguarda acadêmica importantíssima, mas tem uma equipe executiva que trabalha cotidianamente que eu digo é 24 horas, porque quando aparecem os problemas, elas resolvem, seja sábado, seja domingo, seja qualquer hora. Um grupo pelo qual eu tenho uma gratidão incomensurável. Não seria possível ter a revista sem esse grupo maravilhoso. Meu coração, só agradecimento. E elas sabem disso, porque cotidianamente eu agradeço. A revista tem rosto, tem coragem, tem missão, é viva, anda com a gente, aponta caminhos, traduz o Brasil em suas complexidades e superações. É feita por todos, para todos. É coletiva, para o coletivo.
Obrigada, Ciência e Saúde Coletiva. 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 Muito obrigada. Obrigada, né, Ciência e Saúde Coletiva. Muito obrigado, Ciência e Saúde Coletiva. Obrigado, Ciência e Saúde Coletiva. Obrigado, Ciência e Saúde Coletiva. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Vida longa, Ciência e Saúde Coletiva. Obrigado. Todas as pessoas que fazem essa revista. E agradeço a Cecília por conduzir com tanto amor e carinho. Revista Ciência e Saúde Coletiva. 30 anos. Temática interdisciplinar essencial.